Sejam bem-vindas ao nosso segundo podcast, Jornada da Mulher. Hoje a nossa convidada, ela é muito especial, autêntica, destemida, sincera, corajosa e uma mulher com uma superação fantástica, que eu tenho certeza que vai trazer muito conhecimento e história de vida para agregar na sua. O nome dela é Ellen Medeiros. Seja bem-vinda, Muito Ellen. obrigada, estou muito feliz pelo convite. É um momento muito especial da minha vida hoje que eu estou vivendo. É importante para a nossa história, não só do bronzeamento, mas também da Ellen superação, a Ellen como pessoa, a Ellen colidense, porque hoje eu me considero colidense, eu moro aqui tem 15 anos e muito obrigada pelo convite. Ellen, é um prazer ter você aqui, porque o podcast Jornada da Mulher, ele é isso. Ele quer que mulheres tragam a sua essência, as suas verdades, as suas vivências, para que nós consigamos compartilhar com outras mulheres. E você é uma mulher que você traz uma superação de história pessoal, profissional, e que eu tenho certeza que muita mulher aí do outro lado precisa ouvir e entender a história dessa mulher para que você também consiga entender o seu potencial, tirar todos os bloqueios, porque ela tem uma superação fora do comum, gente. E assim, eu tenho certeza que vai agregar muito, ela, porque a sua história, você sabe, você tem ciência disso, ela é fenomenal, porque você é uma mulher que mora em Colíder, no interior, está trilhando a jornada que você está trilhando. É muita superação dentro disso, você não concorda? É como eu disse, é uma realização. E idealizar isso, se eu fosse olhar para trás, não dá nem para acreditar que eu atingi ou alcancei. Não só com a rede social, de ter pessoas ao nosso lado, de ter seguidores que acompanham, mas o nosso cotidiano, como pessoa, como ser humano mesmo, de ver as pessoas ao nosso redor, família, amigos, clientes. Então é muito, muito, muito prazeroso mesmo. Olha, pessoal, eu fiz algumas perguntas aqui, já tá a nossa perguntas aqui, mas vai fluir tanto assunto bom nesse podcast, que a Ellen, ela é muito destemida, uma mulher assim, realmente que tem coragem, então faz um diferencial. Então a conversa ela vai fluindo, né, Ellen? E é isso. A minha primeira pergunta para Ellen será: sua trajetória de vida e profissional, por que que você escolheu o bronze? Da onde que veio esse desejo? O bronze, na verdade, ele me escolheu, nem foi eu que escolhi. Foi uma profissão que só eu acreditei. Como é vender o sol? Como você vai vender o sol? Então, eu fui para Cuiabá e uma amiga, eu estava desempregada em Colíder e eu fui passear em Cuiabá e ela falou: Ellen, vamos fazer um bronzeamento? Eu falei: como assim? Não, para que fazer bronzeamento? Eu sou gordinha, não tenho coragem de fazer isso. Ela: vamos, você vai gostar e tal. E quando eu cheguei lá, que eu vi aquela quantidade de mulheres saindo com o rosto e voltando com. E na hora que acabava, finalizava com outra feição, aquilo me despertou algo muito diferente dentro de mim. Porque naquele momento Ellen, estava com a minha autoestima muito, muito, muito ferida. E ver aquele sorriso por uma simples marquinha de bronzeamento, aquilo assim foi um despertar. E nós moramos em uma cidade que tem, sei lá, nem sei quantas mulheres devem ter aqui, não sei calcular, mas as mulheres daqui são extremamente vaidosas e eu já tinha essa visão. Tinha 6 meses que eu morava aqui e eu estava desempregada. E eu vi aquilo como uma oportunidade. Falei: Clinical Leader não tem, ninguém faz isso. E até então eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha empreendido. Eu só tinha trabalhado para pessoas, né? Você só era Isso, CLT. exatamente. E aquilo me despertou muito a ter uma profissão. E eu tinha um filho de 3 anos na época, e aquilo ficou muito na minha cabeça, martelando. E aí eu voltei para a Colíder e falei para o meu marido que eu tinha vontade de trabalhar com aquilo. E aí nós morávamos de aluguel na época e precisava de um espaço apropriado para isso, e eu não tinha. E nós mudamos de casa. Ele improvisou esse espaço na época. Até a minha maca que eu montava biquíni foi improvisado. E assim eu iniciei, sem conhecer ninguém. E naquela época eu usava o Orkut. Nós ainda tínhamos o Orkut.
E eu comecei a divulgar sem entender que aquilo era uma divulgação mostrando a marquinha das minhas clientes. Na intuição. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo, mas trouxe retorno, porque a gente colocava localização, então automaticamente o aplicativo entregava para as pessoas da nossa região. E eu fui conhecendo pessoas aos poucos. Eu morava num lugar bem improvisado mesmo. Era bem comumzinho. E as pessoas acreditavam e comecei a trabalhar com aquilo. Na época eu trabalhava com esparadrapo. Eu comecei a trabalhar só no período da manhã, tendo um controle, tudo certinho do que era bom e do que não era, porque de alguma forma tinha o meu marido que era farmacêutico, ele conseguia me acompanhar para que não pudesse ter problemas nas peles das minhas clientes, para que eu pudesse ter um entendimento melhor. Eu tive o auxílio dele nisso no início, que foi muito importante, porque eu tinha pouco conhecimento, né? E nós precisamos entender muito da pele. E foi onde tudo aconteceu. Em 2 anos eu construí uma casa, tive a oportunidade de ter uma casa. E lá nessa casa eu construí um espaço que não era mais improvisado, que era específico para o bronzeamento, e foi crescendo cada dia mais e mais. E hoje já vai fazer 15 anos, na verdade. Em agosto faz 15 anos que eu trabalho com bronze. E é um orgulho, dá vontade até de chorar só de começar a falar, quando a gente vê tudo que a gente começou lá atrás para agora. É muito incrível porque o bronze mudou a minha vida em todos os sentidos. Não só profissional, mas mudou a Ellen pessoa, a Ellen julgadora, a Ellen que consegue entender o coração da outra pessoa, a Ellen que consegue ouvir a outra mulher, que consegue entender a dor daquela mulher que tem vergonha. Eu consigo entender quando alguém me critica, eu falo, tudo bem, eu consigo entender ela. Porque eu também já estive do outro lado e eu sei como é. Olha, isso daí é algo muito profundo, Ellen, porque quando nós falamos sobre julgamento, nós entendemos que isso é um bloqueio, né? Sempre o julgador, ele tem um bloqueio. Sim. Então, quando ele vê o outro fazendo algo que ele deseja muito e ele está bloqueado, a primeira coisa que ele vai fazer é criticar, julgar e apontar. Então, na sua profissão, da forma como é o bronze, que ela trabalha muito ali a sensualidade da mulher, o corpo, a exposição, tem muito julgamento, tem Sim. muito apontamento. Como que você lida com isso? Porque como você disse, o bronze te escolheu e você se apaixonou por aquilo porque viu, você entendeu o resultado que aquilo trazia para as mulheres. Sim. E aí, como que você lida com tudo isso? Porque não é fácil, né? O psicológico de quem está iniciando, fazendo e vendo uma oportunidade também de mudança de vida financeira, como que você conseguiu conciliar tudo isso? Na verdade, eu fui massacrada primeiro, porque você vender autoestima, porque o bronzeamento ele é autoestima, além de tudo ele é autoestima, mas eu precisava ter autoestima para vender essa autoestima. Por que eu falo vender essa autoestima? Porque quando você me procura, qual é o seu intuito? Você vai querer uma mulher que esteja com cabisbaixa, triste, uma mulher que não se cuida. O que é não se cuidar, Ellen? Não estou dizendo sobre beleza estética, eu estou falando de sorriso, de você se sentir acolhida. A alma. Exatamente. E eu não conseguia ter isso ainda quando eu iniciei. Então eu precisei, de alguma forma, ter que me matar ali por dentro, me policiar, parar de mentir para mim mesma, porque de alguma forma eu fazia isso. Eu colocava doenças, eu falava que eu tinha dores no joelho, por muitas vezes, eu mentia para mim mesma. Eu comia várias vezes e dizia que não tinha comido. Então, a minha obesidade foi culpa minha de alguma forma. O meu filho tinha 5 anos e eu falava que eu estava gordinha porque eu tinha tido um filho. Mas eu já tinha passado por um processo. Eu já poderia ter tido esse cuidado comigo. E eu não tinha esse cuidado. Até porque a gente tinha poucas informações também. Não me cobro tanto hoje mais. Hoje, graças a Deus, a gente tem internet que nos ajuda muito. Mas naquela época a gente não tinha muita informação. Porém, como eu disse, eu tinha uma pessoa que trabalha na área da saúde o tempo todo. E ele me cobrava isso. Porque eu tinha colesterol alto, realmente tinha dores no joelho, porque não aguentava trabalhar muito, não aguentava ficar muito tempo em pé. Os meus pés inchavam muito, eu tenho hipotiroidismo. Então, tudo isso influencia
além da mente. Aham. E a gente precisa ter consciência disso. Mas a gente não pode culpar as doenças. E isso era algo que eu fazia, para me esconder por trás daquela mulher que estava ali. E para vivenciar tudo isso, eu tive que mudar, eu tive que olhar para frente e falar: não, pera, eu tenho que mudar. Eu preciso entender isso. Eu preciso ver aonde é que eu estou errando. E isso foi o mais difícil, o mais doloroso, porque quando eu caí em si, foi quando eu tive uma cliente que falou para mim: como que você quer que eu me sinta bem se você falou para mim hoje que você tá com a autoestima baixa porque você tá gordinha? E aquilo foi assim um virar de chaves na minha vida. Por que que aquilo me massacrou tanto? Eu me senti ofendida com o que ela falou. E eu fui dormir com aquilo, sabe? E eu conversei com meu marido, ele falou assim: Nelly, mas você não gosta de acordar cedo para ir para academia? Você acaba o seu trabalho, você vai dormir à tarde porque você acordou cedo para trabalhar. Ele me cobrou isso. Eu falei: caramba, eu faço isso mesmo. E naquele momento eu fiquei com raiva dele de ter falado aquilo para mim. Ele jogou as verdades. Exatamente. E de fato ele tinha razão. E às vezes a gente quer culpar os nossos companheiros, que eu fiz isso muitas vezes. Eu, Ellen, o Heraldo sempre acordou 5 horas da manhã para ir malhar. Eu falei: o que você vai fazer essa hora lá? O que você tem lá? Por quê? Eu não tinha coragem de ir porque eu tinha preguiça. Entende, Vanessa? Então isso era algo muito forte para mim, porque eu não vi o outro lado. Ele estava cuidando da saúde dele. E o que que eu achava? Eu achava que ele estava lá porque tinha alguma mulher bonita que ele queria ver. Entende? Porque eu estava do outro lado. Eu não entendia a importância que é a atividade física na vida do ser humano. Não entrava na minha cabeça e eu não queria aprender. Eu não dava abertura para aprender. Então, quando eu vi uma mulher bonita, isso é uma coisa que eu acho muito importante falar. Quando eu vi uma mulher bonita, para mim aquela mulher já era uma ameaça. Não estou dizendo só no meu relacionamento, mas em qualquer situação. Sim. E infelizmente isso feria muito, porque não é assim que funciona. Uma mulher bonita, ela tá ali para te ajudar. Não significa que ela quer roubar o seu lugar ou algo do tipo. Você tem que se inspirar naquilo. Não estou falando de beleza física, eu estou falando de beleza de brilhar, daquela pessoa estar ali trazendo coisas boas. E eu já vi aquela mulher como uma ameaça para mim, entende? E isso era muito triste, muito doloroso. E eu comecei a despertar essa mudança. E eu comecei a tomar Herbalife na época. Para quem não sabe, eu emagreci com Herbalife, tá, gente? Não, naquela época eu não tinha entendimento da necessidade do exercício físico. Então, com isso, eu tive alguns prejuízos nesse emagrecimento. Eu acho importante falar sobre isso, Vanessa. Claro, claro. Porque eu não comecei com atividade física, eu comecei fazendo restrições alimentares. Você começou a se privar. Exatamente. Então, eu não comia nutrientes, coisas de verdade. Com isso, eu tive muitos prejuízos emocionais, porque eu chegava em locais e eu não conseguia comer como todo mundo, porque eu tinha muito medo de ganhar peso novamente. Com isso, eu cheguei a pesar 53 quilos. 53 quilos para uma pessoa que pesava 93 é muito. Então, isso foi muito difícil para eu saber lidar, porque o medo de engordar era muito maior. Então, isso é um transtorno. Então, eu senti que realmente não adiantou muito, porque a minha autoestima continuou a ser ferida por conta da flacidez. O envelhecimento que tem quando você perde muito peso. E isso me massacrou muito. Então, foi mais um virar de chave na minha vida. Eu era magra, mas era uma falsa magra. Não tinha músculo. E nem saúde, Vanessa, que era o principal, que era o que a gente precisa ter. Porque se você for analisar, você precisa de saúde. Não é sobre estética, é sobre a nossa saúde. A estética é uma consequência. Exatamente. Mas olha, uma coisa bem legal pra gente dar um gancho nisso é sobre essa quebra de que as mulheres, elas colocam, porque isso é bloqueio. Quando você coloca toda a sua justificativa, né, na sua falha, você tenta justificar as suas falhas e você aponta o outro e você está julgando outra mulher, olha, isso é bloqueio na sua vida, você precisa ser tratada. E por que que as mulheres têm esse comportamento? Pela ambiência que ela vive. Porque ela convive com outras pessoas que estão doentes do mesmo jeito. Exato. Aí o que ela fala? Ela aponta a outra mulher. Porque eu sofro isso, Ellen, no meu empreendedorismo. Olha lá, ó, quer se aparecer, não precisa disso. Deixa eu te falar. Você precisa identificar se você está com esse bloqueio, porque esse bloqueio,
E quem implanta isso nas mulheres é a ambiência. Muitos relacionamentos abusivos também fazem isso, tá, Ellen? Exatamente. Porque muitos homens fazem o quê? Para privar as suas companheiras, para que elas não consigam cortar as asas, vamos usar o termo certo. Ele faz o quê? Ele aponta. Aquilo é demais, aquilo é desnecessário. Onde já se viu? Você já parou para se perguntar se realmente é demais? Já parou para analisar assim? Será que isso que ele está falando é sobre ele ou é sobre o outro? Porque eu gosto muito de pontuar isso, Ellen, porque quando as pessoas começam a. Muitas mulheres, como você disse, não era o seu caso, porque você tinha uma pessoa te incentivando ali, Ellen, como fazer, vamos se cuidar. Mas isso é uma exceção, tá, Ellen? Porque a regra hoje é que muitos companheiros estão o tempo todo com um comportamento narcisistas e deixando as mulheres cada vez mais apagadas. Não precisa. Isso é comportamento. Eu sou um pouco conservadora, eu não vou falar essa palavra aqui que não pode, mas isso é um comportamento fora da normalidade dentro da sociedade, uma hipocrisia muito grande. Porque assim, Ellen, o seu trabalho, ele trabalha com a sensualidade, né? Porque você traz esse vigor, esse libido, essa vontade de viver para a mulher. O seu trabalho proporciona isso. E o meu trabalho, ele proporciona também um pouco, mas de uma forma diferente. Mas dessa mesma forma, eu sofri esse tipo de preconceito. E muitas mulheres, eu percebi que estavam aqui com bloqueios. Então, é muito importante você trazer isso daí, porque você mesmo estava fazendo isso consigo, uma desculpa para sigo mesmo, como outras pessoas fazem. Exatamente. Para que outras fiquem assim. Por isso que eu acho importante falar sobre isso. Sim. Porque às vezes a gente se esconde. Nós nos escondemos o tempo todo. Entende? E não é o que você acabou de falar. Às vezes a pessoa tem vontade de ser daquele jeito e eu tinha vontade. Eu queria ser daquele jeito, eu queria usar uma barriga de fora, eu tinha desejo de usar um tomara que caia, eu tinha desejo de usar um biquíni. Eu tinha um sonho de usar um biquíni. Vocês têm noção do que é ter um sonho de usar um biquíni? Isso é muito real. E eu não podia, porque o meu corpo não me proporcionava isso. E se eu fizesse isso, eu era ridicularizada. Entende? Infelizmente. Que é uma outra coisa que a sociedade faz. Ela te ridiculariza quando você tenta fugir dos padrões ditados. Exato. Tá? Por exemplo, uma mulher que ela aceita, um exemplo como você disse, não tô nem aí com a minha flacidez. Outras mulheres estão lá o tempo todo para apontar a flacidez da outra ou a celulite da outra. Gente, eu não consigo entender, Ellen. Por isso que o projeto Jornada da Mulher, Se Ame, isso que eu trago, é para que uma mulher ajude a arrumar a coroa da outra. É sobre isso, se unir mais, porque chega e muitas mulheres estão com esse bloqueio, mulheres derrubando outras mulheres, e eu levanto uma bandeira de que as mulheres precisam se unir mais, ajudar, porque toda mulher é rainha. Nós somos muito provedora, nós somos mulheres de multiplicação. Então, se eu me unir com você, vai ser muito maior. Exatamente. Esse é o projeto é trazer isso. Então, para que as mulheres consigam entender, cara, para que eu vou ridicularizar a outra? Eu vou muito pelo contrário, eu vou incentivar ela. A sua essência não é só a estética a gente sabe que ela traz. Sim, existe um padrão onde a sociedade está pedindo, mas muitas mulheres precisam se libertar e entender a sua essência, que é como você disse. O bronze, ele traz isso, ele não traz? Sim. Ele não desperta a essência da mulher e é uma consequência dela buscar o melhor de si? Não só fisicamente falando, mas sexualmente também. As mulheres, elas se descobrem todos os dias. Você não sabe quanto é prazeroso você finalizar um bronzeamento, tirar o resultado e ela olhar para ela na frente do espelho e sorrir. Não tem preço, gente, de verdade. É muito prazeroso em todas as idades, tá? Inclusive eu tenho um público muito grande da terceira idade e é muito bom ver isso. Eu me sinto realizada todas as vezes quando eu vejo o sorriso no rosto delas. Às vezes, na maioria das vezes, elas chegam com muita vergonha, muito cabisbaixa. E quando você vê o sorriso no rosto, quando finaliza, que ela vê o resultado, sabe? E outra coisa, eu tenho prazer de fazer uma foto para elas, para que ela possa guardar.
para que ela possa se olhar. Não para mandar para alguém, não é sobre isso, Não. é sobre ela. É sobre se admirar. Exatamente. Quantas mulheres e não ver, estão fazendo isso? e se olhar, achar o ponto estratégico dela que vai ficar bonito para ela, que ela vai se sentir bonita de alguma forma, porque a gente tem isso. Você precisa ir para frente do espelho e ver o que realmente é legal para você, o ângulo que te favorece. A gente não é só o lado ruim, a gente precisa parar de achar que nós somos só o lado ruim, não é. Se olhe com carinho, se cuide, é essencial fazer isso. Por eu trabalhar aqui na loja o tempo todo, pessoas quando vêm buscar uma peça, a primeira coisa que eu escuto, mas eu não tô legal. Normal, nós mulheres estamos o tempo todo com um olhar muito crítico para nós, Sim. né? Não valoriza nada, só quer olhar, porque não tá bom isso, porque não tá bom aquilo. E o mais importante é quando você consegue entender a sua essência, quando o seu libido tá lá nas alturas. Meu amor, não tem nenhuma sobrinha que vai te incomodar, porque a sua parte de potencializada, ela tá tão forte, você tá tão bem consigo, tão segura de si, que nenhuma outra mulher é ameaça. Agora, quando eu vejo outras mulheres colocando outras como uma ameaça, porque tá com aquela roupa para isso, eu falo, ela tá com a autoestima Ela baixa, precisa ser tratada. ela precisa ser tratada. Era o meu caso. Eu acho importante falar sobre isso e eu não tenho vergonha de falar sobre isso, porque eu vivi esses estágios de obesidade, de emagrecimento ao extremo e hoje eu estou vivendo um momento diferente. Então é muito importante falar sobre isso, porque eu sei e a gente se esconde por trás de tudo isso, Vanessa, porque a gente tem vergonha de falar o quanto isso é horroroso. E Ellen, outra coisa que muitas mulheres fazem, se unem com outras que tenham o mesmo comportamento de falar de outras, né? Sim. Porque aí é gostoso, porque todas também estão com as mesmas desculpas, os mesmos bloqueios. Então, você entendeu quando eu te falo sobre ambiência? Se você tá falando mal de alguém, você tá andando com gente que fala mal. Se você estiver olhando para o seu caminho, para a sua trajetória, para o melhor de você, saiba que você está andando com pessoas que tá mudando a sua mentalidade, que tá te ajudando a desbloquear, porque isso é bloqueio. Muitos bloqueios. E esses bloqueios acontecem, como eu disse, no meu caso, quando eu estava acima do peso, era mais eu mesma, não era com outras pessoas. Era a minha mentalidade e eu tinha vergonha de falar, mas eu sentia tudo isso. Entende? Não compartilhava com outras pessoas aquilo que eu pensava, mas eu pensava. Sim. E tem que ser verdade. Eu Sim. sentia isso. E hoje eu falo abertamente porque hoje eu tenho outro pensamento. Tá curada. Exatamente. Mas eu tinha muita vergonha. Então você prefere o quê? Pontuar coisas que você achava que aquilo era negativo naquela pessoa, entende? Do que falar, poxa, que mulher inteligente, que mulher empoderada, que mulher que consegue fazer as coisas acontecerem. Entendeu? Reconhecer. Exatamente, eu gostaria, por exemplo, de falar, nossa, mas também aquela roupa ali, né? Qualquer um consegue, não é muito mais fácil falar isso? Quando a gente consegue reconhecer a virtude do outro, Isso. se torna muito mais leve. Porque geralmente o que é mais fácil de fazer é apontar, desvalorizar. Então, se as mulheres conseguissem mudar essa ambiência, e eu falo muito sobre isso, Ellie, a ambiência é fundamental. É primordial. Eu sou sua cliente e quando eu chego lá, no bronze, eu percebo isso, o quanto você deixa as mulheres à vontade, o quanto você fala, essa marquinha vai valorizar, vai te deixar isso, olha esse aspecto. Cara, é ambiência. Exato. Agora, se ela tiver numa ambiência onde a pessoa vai desmerecer o bronze, ela vai estar com outro comportamento. Então, quando eu falo isso para as mulheres, se você está com bloqueio sobre a sua imagem, sobre o seu comportamento, sobre sua mentalidade, sobre sua família, você precisa observar a sua ambiência. O que você acredita? O que você quer para você? Aí, quando você entender isso, você vai começar a colocar numa balança. Vai falar, não, isso aqui para mim não serve, isso aqui tá errado, isso aqui não tá dando legal. Olha o resultado dessas pessoas, porque contra frutos não há argumentos. E você é uma mulher que tem muitos frutos. Eu vejo muitas mulheres que levantam em si, eu sou uma delas.
quando meu marido tá para chegar, a primeira coisa que eu quero é ir lá fazer um bronze, tá? Por quê? Porque isso me estimula. E quantas É um mulheres? É estímulo. um estímulo, isso me deixa muito mais sensual, me sinto mais confiante, a pele tá Isso. bonita. Aí eu falo, opa, entendeu? E você, mulher aí do outro lado, também precisa provar isso de si. Ah, eu não gosto da marquinha, tudo bem, mas você não precisa apontar e nem falar que a coleguinha é de um outro segmento, Só porque ela porque faz um só bronzeamento. porque ela faz um bronzeamento, irmão. Dá uma cuidada aí, porque É talvez. tanto que hoje, graças à internet, graças a Deus, muita coisa mudou. Quando eu comecei com o bronzeamento, era bem complicado mesmo isso. Mas hoje o bronzeamento está muito em alta. Muito. Você pode olhar as grandes mulheres aí, vamos dizer, sei lá, Gisele Bündchen sempre muito bronzeada, mesmo sendo muito branca. Sim, Ela está sempre sim. muito bronzeada. A gente consegue acompanhar várias famosas sempre muito bronzeadas. Por quê? Hoje o bronzeamento ele traz mesmo esse aspecto de saúde para a pessoa. Ela fica mais bela, até mesmo com um iluminador, vamos dizer assim, um Sim. bronzeamento a jato que vai ser algo imediato para fotos, porque a gente sabe que o bronzeamento ele melhora imperfeições, entende? Por exemplo, estrias, celulites, vai melhorar esse aspecto da pele da pessoa. Ó, gente, quando eu quero fazer foto, o que que eu chego lá e falo, Ellen, eu quero fazer foto de short ou de saia, eu preciso dar uma melhoradinha, gente. É sobre isso, é sobre Sim. reconhecer o benefício. Quando você entende o benefício sem julgamento, cara, é tão mais E o leve. cuidado, porque Então, vai muito além, o né? Vai muito benefício, além. fala assim, Isso. cara, o benefício disso pra mim é muito Aham. além do que quem é que tá falando. É muito importante você entender quem é que fala. Cuidado com quem É. você escuta, irmã. O Ellen, você já colocou um pouco aqui para nós sobre um dos traumas, né, da Sim. obesidade, como você disse, né? Uhum. Tanto que no seu perfil do Instagram Eu sou você mesmo. coloca ex-obesa. E eu já passei por um excesso de peso, mas a sua superação ela foi muito além, porque quem te conhece a longo prazo sabe que você teve um ganho de peso muito grande. Depois você perdeu muito peso de uma forma inadequada, como você já deixou aqui, Brusca. brusca, se privando, perdeu massa muscular, ficou flácida. É, acredito que também tenha entrado na era de tomar vários inibidores de apetite. Eu não sei se você Sim. chegou nessa era, porque na nossa cidade, como em todos os lugares, acontece. As pessoas elas anseiam tanto perder peso, ter uma qualidade de vida que elas apostam em tudo, né? Como eu já falei no outro podcast com a Juliana aqui, não importa nem o que tem dentro daquela cápsula, eu vou tomar porque ele vai me trazer um resultado milagroso. É porque a obesidade, ela é trabalhada aqui. Então, às vezes você quer muito, então você precisa ter alguma coisa para que aquilo te ajude. Você entender que aquilo ali, às vezes nem vai te ajudar, às vezes vai até te atrapalhar, né? Então, Sim. assim, no meu caso, eu tomava shakes, né? Uhum. Então, eu consegui, mas eu me privei. E isso trouxe a compulsão alimentar. E a compulsão alimentar, meus amigos, ela é pior do que a obesidade. Que é uma doença na mente. Exatamente. Ela vai te massacrar o tempo todo, todos os dias. Infelizmente. E isso é doloroso para quem está do outro lado. Por quê? A primeira coisa que você escuta se você ganha 1 quilo, 2 quilos a mais, tá ganhando peso de novo, vai ficar gordinha novamente. Então aquilo ali você já não quer mais comer. Eu, por exemplo, por muito tempo, se a carne não diluísse na minha boca, eu não engolia. Eu disfarçava e jogava fora, porque ficava na minha cabeça: quanto tempo aquela carne vai poder fazer efeito dentro de mim? Quanto tempo ela vai levar para poder fazer tudo? Sabe que loucura? O meu cérebro ficava o tempo todo assim. Comesse um pão francês, você limpa, 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 coitado, só fica casca. Por quê? Você fica imaginando todo o processo dele dentro do seu organismo. Porque é isso que essas coisas, tudo que você disse atrás, inibidores e tudo mais, faz com a nossa mente. Porque a gente fica perturbada. Qualquer coisa vai fazer aquilo. Por quê? Não pratica atividade física, você não queima aquilo que você comeu. Eu, quando ganhei 22 quilos, eu havia tomado inibidor de apetite, eu emagreci 6 quilos e em seguida eu entrei num estágio depressivo
e eu ganhei 22 quilos. E não foi fácil, Ellen. Por que que eu te falo sobre inibidores de apetite? Eu não sou contra quando você faz um tratamento com o médico de uma forma coerente, Ellen. Porque eu tomei inibidor de apetite por minha, por eu mesmo Por prescrevi, por conta. conta, você tá entendendo? E eu tive um prejuízo muito grande com isso. Eu não tô aqui fazendo apologia de que pode, que não pode. Eu tô Aham. contando a minha experiência. Eu ganhei 22 quilos, entrei num estágio depressivo, porque aí eu comecei a passar por problemas pessoais e eu não conseguia. E aí eu comecei a ficar doente, doente da mente, mentalmente, porque não vou comer isso, ou melhor, eu não comia na frente das pessoas, mas eu comia escondido. Porque as pessoas te cobravam porque você estava comendo. A Não é verdade? ambiência, entendeu? Então eu Aham. comecei a fazer isso comigo mesmo, me automassacrar. Até que eu resolvi parar de tomar antidepressivo, porque aí eu tive que fazer tratamento para depressão, resolvi parar e praticar atividade física. Eu comecei a correr. Eu comecei a sentir tanta coisa boa. O Agnaldo era meu personal na época e ele começou a me incentivar. Vamos, vamos, vamos. Gente, eu eliminei 22 quilos e eu comecei a ter uma qualidade de vida excepcional. Então, eu comia sem culpa, eu comecei a controlar o que era melhor para mim. Só que você consegue ver que a ambiência, eu tinha uma pessoa para me incentivar. E geralmente a gente tem pessoas para fazer como você falou, começar a falar: ó, oh, não come, opa, vai ganhar, viu? Isso é muito calórico. Já esqueceu como você era? Ai, como esses bullying, eles são terríveis e E eles dolorosos. dolorosíssimos. Ele massacra Para as quem pessoas. fala, talvez não tem tanto Só efeito, tá tentando ajudar. mas para Só quem tá tentando escuta, ajudar. e a gente precisa ter uma noção de que forma que a gente vai ajudar Tem as que ter pessoas. cautela, na verdade, né, Vanessa? Porque se você não tem cautela, você fere o outro e às vezes a gente leva o outro pro fundo do poço sem saber que você tá levando. Por isso a gente tem que ter muito cuidado na fala. Então, a sua virada de chave para mudar o seu estilo de Foi vida. por todas as vezes sendo massacrada. Todas as vezes. Inclusive quando eu emagreci muito, que foi exatamente por conta disso. Nossa, ficou bem velha, né? Nossa, o seu rosto tá bem flácido, né? Nossa, cabeça de piu-piu. É piu-piu, né? Aquele que tem um Sim, cabeção. sim. Então, é isso. Eu fiquei mais ou menos isso. E era realmente, não foi com saúde, não foi correto a forma Mas do emagrecimento. é isso que eu falo, Ué. Não teve ninguém para falar assim, parabéns, você conseguiu, mas vamos agora dar uma cuidada sobre isso. É a Como ambiência. tá a sua mente? Ellen, como que você tá? Vamos, você já parou para pensar, para ganhar um pouquinho de massa, mas com amor. Hoje a gente não tem empatia. A gente tem uma sociedade que ela está o tempo todo para te cancelar. Não importa o que você vai sentir. Não importa onde vai doer. O que importa é que eu vou falar o que eu penso, pronto e acabou. E não é bem assim, meu jovem, porque um dia você está apontando, outro dia você está sendo apontado. Cuidado. Cuidado, rainhas, cuidado. É verdade. Ellen, você já falou um pouco disso, mas eu quero ressaltar essa pergunta aqui. Qual é a sua missão com o bronze? Quando, quando você, ó, porque quando eu converso com você, eu vejo que você almeja lugares muito grandes com a sua profissão e ela tem ganhado o mercado de uma forma espetacular. E de que forma que você vê a sua missão quando você olha para o seu trabalho? Sem dúvida é devolver a autoestima. Sem dúvida. Porque é isso que elas buscam. Primeiro momento, elas sempre chegam com a primeira queixa. Ah, não estou me sentindo muito bem, quero fazer um bronze para ver se dá uma melhorada. Ah, meu esposo pediu para eu vir, mas eu não queria vir, mas ele queria que eu fizesse. Isso é uma das coisas que acontece também. Ah, eu vi uma amiga, ela falou que fica legal, fica bacana, a gente se sente melhor. Então, essa é a minha função, devolver a autoestima. Ela conseguir se olhar de uma outra forma. Entende? Elas chegam, ah, porque o meu seio tá assim, ah, porque eu tive filho e tal. Essa é a primeira coisa, elas começam a se colocar os pontos negativos. E a primeira coisa que eu falo, fica tranquila.
Eu vou realçar. Aqui você não vai falar mal de você, aqui você é linda, você veio aqui para se sentir bem, você vai sair daqui muito melhor. Porque é essa a nossa intenção, é esse o nosso trabalho. Entende? A gente não está lá para poder ver como está X ou Y do seu corpo. Você está lá para se sentir melhor. Esse é o meu trabalho. Essa é a minha missão. É o que você acabou de falar. É trazer isso para elas se olharem com mais carinho. Entende? Independente se você está acima do peso, abaixo do peso, que também é um problema para muitas pessoas. Então é independente. Você só precisa ir e se sentir melhor. É isso. Quando eu falo de missão, eu olho muito para minha jornada de vida. Meu maior desejo é trazer que as mulheres consigam despertar o melhor que tem dentro delas e entender que nós mulheres somos tão poderosas, mas tão poderosas, porque só nós somos capazes de multiplicar ela. Ó, o marido coloca um negocinho desse tamanhozinho, a gente entrega um bebê desse tamanhozão, chorando ainda, viu, gente? O negócio entra lá calado, cheio de personalidade. Nasce aqui, ó, chorando, cheio de personalidade, já mudando tudo. Então, nós mulheres somos muito poderosas. Então, eu desejo que você, mulher aí do outro lado, consiga ativar todo o poder que existe dentro de você. Então, vamos se conectar com mulheres assim, ó, reais e que quer arrumar a coroa de outras, né, Ellen? É isso aí. Ellen, a sua visão, né, como mulher e como profissional sobre a sensualidade feminina, porque o seu trabalho, né, mais uma vez, ele traz muito isso, você traz essa performance nas suas redes sociais, você tem a rede social com um número bem significante, tanto no Instagram quanto no TikTok, no WhatsApp também, porque você tem muitos clientes, né, agendados. Qual que é a sua visão sobre a sensualidade? Porque não é fácil, né, querida, você trabalhar e expor isso. Como que é a sua visão sobre isso? Eu acho assim, bem importante falar de um ponto principal. Como o seu marido deixa você fazer tudo isso? Essa acho que é uma pergunta que acontece muito e muitas pessoas têm dúvida e questionam ele também. Então vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. O Heraldo ele acompanhou todo o meu processo, desde processo pessoal, Ellen, como me aceitar, como me olhar, como conseguir acender uma luz para poder ficar à vontade. Vocês me entendem o que eu quero dizer? E como também vida financeira. Quando a Ellen despertou, que a Ellen conseguiu enxergar que aquilo dava certo, que dava para fazer, o Heraldo conseguiu entender isso também. E ele conseguiu ver essa mudança e acompanhar essa mudança, não só pessoal, como profissional e financeira. Porque quando a Ellen aparece de biquíni, eu acho importante falar para quem não é cliente da Ellen, não entende. Para quem não te conhece. Exatamente. Para quem só te conhece pelos vídeos de dancinha. Exatamente. Quando a Ellen coloca um biquíni e mostra a Ellen, a minha agenda lota. Então isso é estratégia. Isso é importante você entender o seu comércio, entender o seu nicho, entender como isso vai trazer benefícios para você além da sensualidade, além do que você quer mostrar para elas que elas são capazes de fazer. Eu não estou pedindo para que elas façam aquilo também. Eu quero que elas entendam que elas são capazes de fazer para elas mesmas. E elas entendem isso, porque está dando certo, deu certo até aqui. Então é muito importante que as pessoas entendam que essa sensualidade que a Ellen expõe é a Ellen empreendedora. É a Ellen além das câmeras, além de tudo isso, é a Ellen que está aqui por trás, ó, que tem conta para pagar. Entende, Vanessa? Então eu queria que as pessoas entendessem isso, que não é só a Ellen que quer aparecer, não é só a Ellen que quer mostrar a bunda. Vai muito além. Você entendeu como a ferramenta funciona. Exatamente. Você entendeu como o seu trabalho vai chegar a outras pessoas e que ela conheça o benefício. E não é fácil lidar com isso, Ellen, porque é um julgamento muito grande, porque é aquilo que você falou. Como o seu marido deixa? Eu tenho um filho adolescente, Vanessa. Você imagina como é difícil para a minha família lidar com isso, não só o Heraldo, mas um filho adolescente.
entende? Mas eles respeitam o meu trabalho e entendem o meu trabalho. Vale ressaltar também que eu estava no Rio de Janeiro em um evento, acho que tem uns 20 dias, e eu ganhei um prêmio que era ousadia dentro do empreendedorismo. E esse prêmio me deu um despertar muito grande. Foi uma realização para mim, porque as pessoas talvez da cidade ou da redondeza que não conhecem o meu trabalho, de fato, não entendem o que eu faço na rede social e às vezes até julgam. Lá fora, as pessoas têm outra visão. Lá fora, eu estou ganhando premiação na minha área. É que as pessoas precisam entender que existe um personagem, né, Ellen? Sim, Como todo artista, existe a Ellen, sim, mãe, esposa, e existe a sim, Ellen empresária. sim, Ela sim, precisa colocar, sim. né? E Dentro saber com dividir essência. as É com coisas. a sua essência. O seu personagem, ele é com a sua essência. Tanto que quando eu te falei do podcast, eu falei, Ellen, bem antes, eu falei, Ellen, eu vou montar um podcast e eu vou te chamar. Lembra que eu falei pra Sim, você? lembro. Já deve ter mais de ano isso, eu acredito, não tem, Vanessa? Eu Eu acho que acho que tem uns 6 meses é que eu mais te ou menos isso, falei. é verdade. E eu falei pra ela, eu falei, Ellen, eu vou te chamar porque as pessoas precisam conhecer além dessa pessoa que eles conhecem na rede social, porque as pessoas confundem muito, Ellen. Muito. Então, o nosso bate-papo é realmente para desmistificar muitas coisas, para as mulheres ativar esse potencial delas, se descobrirem, ativar e entender que o outro também tem uma jornada para ser trilhada, Sim. porque não é fácil para você. Você é casada e muitas pessoas não sabem ou fazem de conta que não sabem, né? E aí a pergunta é: nossa, mas como que ele deixa? Por que que ele deixa? Agora vocês estão entendendo, né, Ellen? Exatamente, porque ele respeita o meu espaço, respeita o meu trabalho, entende essa necessidade e sabe todas as dores que a Ellen lá atrás já passou. Para chegar aonde Aonde está. está hoje. E quando eu ganhei a premiação, que eu nem sabia que ia ter lá no Rio de Janeiro, eu fiquei muito lisonjeada. A primeira pessoa que eu liguei, eu mandei para ele, mandei chorando, falei: olha isso, você tem noção do que isso significa? Ele sabe o que isso significa, o quanto isso é importante para mim. Porque realmente, Vanessa, uma mulher que tinha uma autoestima massacrada, gordinha, que tinha vontade de usar um tomara que caia, mas não conseguia, porque era totalmente ridicularizada. Receber uma premiação de ousadia não é só sobre o ganho do meu trabalho, mas sim a transformação da mulher ousada, é muito satisfatória. Ellen, você sente que na nossa cidade o ditado de santo de casa não faz milagre? Sim, muito. Porque eu sinto isso na pele, né? Aqui, às vezes a gente faz um trabalho com tanta dedicação, com tanto amor, com tanta ousadia, com tanta intensidade e muitas vezes a gente acontece de ser ridicularizada e você sair lá fora e receber uma premiação no Rio de Janeiro, onde tem várias personal bronze, onde Muitas, meu Deus. o Nordeste é cheio e sair uma mulher aqui do interior, do Mato Grosso, aonde ainda não é pioneira e receber essa premiação, eu fico assim muito feliz por você, porque eu sei que não é fácil, porque eu também trilho uma jornada dentro do empreendedorismo e eu vejo o quanto você sente te conhecendo como pessoa, que você não vê esse reconhecimento dentro da nossa cidade. Inclusive, eu até publiquei isso nas minhas redes sociais e sei lá, não deve ter tido somente as minhas clientes mesmo que foram lá e parabenizaram. Porque realmente as pessoas não têm essa visão, é o que você acabou de falar. As pessoas aqui não valorizam, infelizmente. Não são todas e a gente precisa entender isso, mas nós precisamos principalmente entender que nós não estamos trabalhando pelo outro. Porque enquanto você está ouvindo o outro, você nunca vai evoluir. Então nós estamos falando sobre o quê? Evolução. Faça por você, não faça pelo outro. Não interessa o que o outro está falando, não interessa o que o outro está posicionando, faça por você. Eu sou uma mulher que eu gosto, amo levantar outras mulheres. Então eu sou do seguinte, você sabe, eu indico trabalho, Sim. eu mando feedback, eu falo que é boa mesmo, Sim. eu levanto outra mulher. Não existe uma mulher que vai chegar perto de mim que ela não vai sair melhor como uma empreendedora, como mãe, como mulher,
como qualquer coisa, meu amor, como cozinheira, como passadeira, lavadeira, eu levanto outras mulheres. E eu quero te encorajar a você ser a maior patrocinadora de outras mulheres. Patrocina sua amiga, fala do trabalho dela, levanta a autoestima dela, fala que ela é maravilhosa. Quando ela ligar reclamando do marido dela, fala: não, é assim mesmo, bora pra frente. Mulheres, levante outras mulheres, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui com uma pessoa que está contando a história dela, que veio de baixo, tanto como ela acabou de falar para vocês, pessoalmente, financeiramente, profissionalmente, e hoje está sendo reconhecida em outro estado e dentro da nossa cidade. Eu sei que a Ellen não tem esse reconhecimento, mas fico muito feliz porque você ativou o melhor dentro de você. O porquê eu estou fazendo. Qual é o meu objetivo? Tá aqui, a sua missão é essa, é levantar a autoestima de quem quer. Porque ela é muito importante, não vamos ter reconhecimento de quem não tem interesse no nosso trabalho. É verdade. Então, você tá certa, continue falando e fazendo para quem busca o melhor que você tem para oferecer. Então, assim, ó, é vida para frente, meu amor. Isso aí. Ô, Ellen, sobre assim, o apoio, né? Como a gente está nesse gancho de falar sobre o reconhecimento, sobre o apoio familiar, como que é? Porque é aquilo que você acabou de falar para mim, eu tenho um filho adolescente. E querendo ou não, o nosso trabalho ele envolve todos ao nosso redor, não é só sobre nós. Sim. Porque eu também tenho uma filha adolescente e quando eu iniciei ao divulgar as roupas, que eu lembro que eu te mandei uma mensagem, até eu falei assim: Ellen, como que faz para crescer? E você falou para mim na época: Vanessa, usa as melhores hashtags. E você, Nossa, você lembra disso? eu tenho salvo no meu telefone, sou uma pessoa que eu tenho uma memória fantástica. E você falou assim para mim: você está no caminho, Vanessa. A minha loja era lá na Marechal. Quando eu comecei a usar, porque eu também tinha emagrecido, eu estava numa boa performance, então, cara, eu tava com vigor, eu tava com tesão de viver e fazer o melhor pelo meu negócio, porque eu tinha ficado há 2 anos atrás sem carro, sem nada, devendo, eu precisava trabalhar, eu precisava fazer algo por mim. E eu, humildemente, como sou, cheguei para ela e mandei uma mensagem para ela e falei assim: Ellen, como que eu faço para crescer? E ela me mandou: Vanessa, usa as melhores hashtags, coloca a localização e continua fazendo. Você falou para mim assim: a sua loja está sendo um sucesso, está na boca do povo. É sobre isso. Como você entende que você pode colocar um fermentinho para melhorar a vida da outra mulher, faça. E a Ellen, eu tenho certeza que ela vai agora conseguir passar um feedback bem legal para vocês sobre isso, desse apoio. Como que foi o apoio familiar, social, amigos? Eu tive, durante o decorrer, como você disse, teve pessoas que se conectaram com o meu trabalho e elas falavam para outras pessoas, não só pela rede social, mas as amigas, como elas se sentiam. Então, eu tive apoio de muita gente, de muitas amigas que, inclusive, são minhas clientes até hoje. Isso é algo muito importante de falar. Como eu trabalho há 14 anos com bronzeamento, essas mulheres ainda estão comigo até hoje. E isso para mim é uma das coisas, ganhar clientes novas é incrível, mas permanecer com clientes, Vanessa, não tem preço, porque você se torna amiga daquela pessoa. Você vê o quanto o seu trabalho é bom, porque a gente só permanece com o que é bom. Sábado eu atendi uma pessoa que ela disse assim: você lembra quando eu vinha com a minha mãe? Eu tinha 8 anos e hoje ela, daquele dia que era no sábado, ela estava indo fazer o bronzeamento porque ela vai se casar. Então, eu acompanhei o processo de todas as pessoas. Então, eu tive muito apoio. Eu sou muito grata a muitas pessoas, porque se não fossem elas, eu não estaria aqui hoje. Não só o apoio familiar, mas principalmente o apoio dessas mulheres que acreditavam no meu trabalho. Então, isso é muito bom, muito importante a gente sempre lembrar quem nos ajudou lá atrás. E eu achei muito interessante você nessa fala, porque naquela época eu acho que eu já usava a rede social bastante. Na verdade, você foi uma das pioneiras da nossa cidade que cresceu o negócio usando rede social, porque você começou no Orkut, gente, no Orkut. Mas é importante eu falar, gente, que eu fiz isso muito involuntário, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu fui entender isso de verdade para falar assim: não é um trabalho, isso aqui pode ir por outro caminho na pandemia. Porque aí as pessoas começaram de fato a utilizar. Só que eu já fazia isso involuntariamente.
porque eu queria, na verdade, mostrar a superação que era. Inclusive, eu fiz até um post mostrando as minhas clientes deitadas no chão. Eu A vi. quantidade de mulher, essas mulheres deitavam no chão para fazer o bronzeamento comigo. Vocês têm noção do quanto isso é gratificante para mim? É muito gratificante, porque essa pessoa confia de ir no teu espaço, de ir no teu empreendedorismo para ir lá, deitar no chão, no sol quente, é porque aquilo faz bem para ela. Sim. Entende? Então ali era o meu ouro, é ali que o meu coração mora. Então eu tenho muita gratidão por essas pessoas. Essas pessoas me honraram muito e eu sou muito grata. E eu gosto muito de sempre fazer essa linha do tempo ali nos meus stories, porque as pessoas veem a Ellen hoje viajando, dando curso, dando palestra nas outras cidades. Enfim, não sabem a Ellen que foi lá atrás. E como isso que aconteceu lá atrás foi essencial. Nós precisamos passar por um processo e você precisa confiar nesse processo. Você precisa acreditar no teu trabalho. A minha mãe me disse com todas as palavras: minha filha, você vai vender o sol, isso não vai dar certo. Olha, você entende quanto isso é forte, Vanessa? E aí você vê aquela quantidade de mulher deitada no chão, te pagando por aquilo, é porque realmente ia dar certo. Eu tinha que acreditar naquilo. eu acho muito interessante quando eu acompanho os seus stories que você fala muito sobre a perseverança, sobre colocar nisso. E hoje você, além de perseverar dentro do seu negócio, que você estudou, a Ellen é formada em estética, ela não parou no tempo, ela não só fez aquilo por intuição, mas ela foi em busca de muito conhecimento. Ela se aprofundou. Então ela tem conhecimento, ela é formada em estética. Mas hoje, tanto que era para ela ter vindo numa outra semana fazer o podcast, não veio porque ela foi fazer uma mentoria. Fora fazer uma mentoria. Isso é uma coisa, Ellen, porque na nossa cidade existe outras personal bronze. Sim. E aí eu pergunto, por que essas outras personal bronze não procuram a Ellen? Uma boa pergunta. Por que não procuram? É cultura, Ellen. Nós precisamos entender, e as mulheres precisam tirar da cabeça isso, que ela não pode buscar uma outra mulher que trabalhe com a mesma coisa. Gente, eu tenho loja, sou empreendedora, todo lançamento que alguém faz numa cidade que me convida, eu vou. E quando eu faço o meu lançamento, eu convido. Eu convido as outras empresárias, porque eu sou colega de profissão, eu não sou inimiga de ninguém. E as mulheres se tratam muito dessa forma, com essa individualidade, com inimizade. Tem que chegar para ela e falar assim, Ellen, o que dá para fazer? Porque até entanto, hoje a Ellen tem uma pessoa para ajudar ela. Mas a Ellen não consegue atender todas as mulheres. Não. Essa mulher tem muito conhecimento, então por que as outras não buscam? O que você sente? O porquê disso? Rivalidade desnecessária. Talvez por conta da forma como eu conduzo as coisas. Eu gosto muito de trabalhar corretamente, tá, gente? É muito importante falar sobre isso. Sim. Eu nunca dei curso antes de finalizar a minha faculdade. Então, isso foi uma coisa que eu me preparei. Então, isso é algo que eu sempre tive muita cautela, porque nós estamos lidando com o maior órgão do ser humano. Não é só sobre estética, não é só sobre autoestima, a gente está lidando com saúde. E é muito importante que as pessoas tenham consciência disso e trabalhem com responsabilidade. Então, vai além do dinheiro, vai além de muita coisa. Você precisa sim se dedicar e estudar. Se você não colocar a cara aqui para ler e fazer uma coisa de fato e achar que na internet é fácil, não é assim que funciona. Você precisa entender da pele, você precisa entender que aquela mulher tem o corpo inflamado, você precisa saber todo o histórico dela, tem uma ficha de anamnese, não é tão simples, não é só colar a fitinha e colocar ela no sol ou na máquina. Vai muito além. Então talvez seja por isso. E eu vou na internet e falo sobre isso. As minhas clientes, por exemplo, Vanessa, elas só frequentam a máquina, o bronzeamento artificial, as clientes que são que vão todo mês, a cada 28 dias. Por quê? Responsabilidade com a pele de cada cliente. Responsabilidade com a saúde delas. Porque o bronzeamento é viciante. É viciante. E se você não tiver uma responsabilidade, que você vai ver que isso é além de dinheiro,
Você se sente segura, você vai no meu espaço, você vai sentir, porque você sabe que eu estou cuidando de você. Ellen, quando as suas clientes chegam, né, ali, qual é a maior dor? Qual é a maior queixa, né? Que ela sempre tá ali com um receio. Qual que é? Olha, não só uma dor, não seria só isso, mas seria um local que a gente tem mais dificuldade de pigmentar, que é a área da vulva. Por que que essa região é um local difícil de pigmento? Esse local, na maioria das vezes, principalmente para quem tem fototipo 4, 5 e 6, é um local que tem uma melanina mais ativa, elas usam a lâmina com mais frequência, é um local que tem um atrito com a roupa o tempo inteiro. Então, quem tem diabetes também tem um escurecimento maior. Além do atrito da roupa, tem a questão de que tem as coxas muito grossas, que é o meu caso, por exemplo. Eu mesmo, as minhas calças, eu não uso jeans, tá, gente? Porque rasga por conta do atrito. Então, isso já traz um escurecimento com o decorrer do tempo. As mulheres que são mais cheinhas, que são mais gordinhas, elas têm essa certa dificuldade, principalmente até mesmo na higienização. E essa é uma dor, é uma vergonha. A gente sente desconfortável. Ah, por conta do, não é só pela estética de como é aquilo ali, mas o escurecimento traz esse desconforto. E às vezes o resultado nesse local não é tão satisfatório em todas as peles. E a gente precisa ter consciência que e falar isso. Olha, seu fototipo é esse, a gente avaliou isso, a sua depilação é a cera, é a laser, é no gilete, como que funciona? Então, tudo isso é importante a gente ter esse diálogo com a cliente. E sim, é uma dor feminina. É uma dor na mulher que teve um filho de um parto normal. É uma dor de uma jovem que já vem, talvez, com uma genética específica, entende? Então, não tem como a gente não falar sobre isso, porque ela existe. Nós somos mulheres e essa dor existe. Então você concorda comigo que as mulheres estão faltando o, o cuidado com a parte íntima, da mesma forma como ela faz um skincare para o rosto? Porque a gente não escuta muito se falar disso, né? Então, Por as exemplo, mulheres, ao meu ponto de vista, eu vejo que se preocupam hoje, né? Se preocupa sim, muito com a estética, o que está ao tempo todo aqui à mostra, mas realmente a sua parte íntima, que é onde aquele momento que você vai se despir, que você vai ser você por completo, você não está cuidando. Então, às vezes, eu acho que uma falta de um cuidado, uma hidratação certa, uma esfoliação. Existe esfoliação. sim, tá, gente? Esfoliação para o local, existe rejuvenescimento para o local, existe sim óleos que você pode utilizar, não só pela estética, tá, meninas? Mas para você se autoconhecer, para você se olhar com mais carinho, para você conhecer o seu corpo e entender. É muito importante. Hoje eu já vou completar 40 anos, eu posso falar isso. Corta para menores para maiores de 18 anos o que eu vou dizer, que você conheça a sua sexualidade, que você entenda a sua necessidade como mulher, para você se olhar com mais carinho. Você vai entender o seu corpo melhor e você vai ter prazer, porque você vai conseguir se olhar com mais carinho e ter esse cuidado é essencial. Qual é o cuidado? Não é só da higiene de uma depilação, por exemplo, que é imposto pelas nossas mães. Olha, você precisa depilar, olha, tem que ficar assim. Não é só isso. Tem outros cuidados que você precisa ter com a sua vulva. Eu sempre falo e vou dizer, o mesmo cuidado que se tem com a pele do rosto, você precisa ter com a sua parte íntima. Olhe para ela com amor e carinho. Às vezes você só passa ali um sabonete qualquer e aí a coitadinha vai ficando assim, meio tristinha, meio escurinha. Cuide dela. Use um sabonete específico, use um protetor específico, um hidratante específico para sua pele. Tem virilha um pouquinho mais escura? Use também um clareador, algo, enfim, cuide da sua parte íntima da mesma forma como você cuida do seu cabelo, do seu rosto, porque, meu amor, a Cherolane é a que faz o milagre, entendeu? Então você tem que cuidar dela, não Com é? certeza. Ela é a fazedora de milagre, então cuida dela, bem. E ela tem o ponto certo. E você precisa descobrir o seu ponto certo se você ainda não descobriu, porque existe muitas mulheres que ainda não se descobriram. E é importante falar sobre isso. Com certeza. Olha, gente, esse podcast ele vai ter assunto. Se a gente ficar aqui por umas 7 horas, entendeu? Porque o corpo da mulher, ele é
ele é magnífico, né? Então, assim, é sobre isso. Eu quero que você consiga se amar mais, se olhar para si, não ficar preocupado tanto com essa estética aqui, ó, por fora que as outras pessoas veem. Começa a se olhar, começa a se amar e cuida lá também, entendeu? É importante, muito, muito essencial, porque isso faz parte da nossa autoestima também. Como você faz milagre. Ou Existe uma coerência, né? é necessário. Hoje você tá com uma parceria com uma empresa muito grande, que é a Sim, de cor bronze. Decor Bronze, né? Isso, Eu acompanho, eu vejo que você viaja, que você dá o seu depoimento de vida, sim. conta, ensina, levanta as outras mulheres, coloca a história de vida, porque poderia ter colocado aqui, mas a Ellen mostrar a casa que a Ellen começou e Sim. hoje a casa que ela construiu com o trabalho dela, que é muito árduo, não existe passe Não. de mágica, é rapidinho, não. Não. São 14 anos, né, Sim, trabalhando. sol a sol. Trabalhei muitos anos de domingo a domingo, hoje não mais, mas eu trabalhei 12 anos de domingo a domingo. E dependendo Sim. ainda do clima, tá, gente? Que daqui a pouco nós vamos chegar nesse detalhe É. aí. Então, Ellen, sobre o apoio, que bom, é uma raridade, porque geralmente as mulheres quase não têm apoio quando vão empreender, porque quando mulher quer bater as asas, a gente tem nem tanto, eu não falo nem tanto só de companheiro, mas a gente tem uma sociedade onde ela tenta te privar. Sim. Não pode, mas onde já se viu isso, pra que Sim. isso? Você tá querendo sair demais, mas eu fico muito feliz que você tenha tido esse apoio. Ellen, você, qual é o mito, né, sobre o, porque você sempre trabalhou com sol, muitas Sim. vezes você estava lá, ai gente, hoje não vai ter sol, hoje não vai dar para atender, você passou muito por isso. A agenda tá cheia e não tem sol, Não tem meninas, sol, eu chorava. mais um dia, mas tá bom, fazer o quê, né? Hoje existe muito mitos, né, muito, se fala muito, e hoje você trabalha com o bronzeamento artificial, que são com lâmpadas, né? Sim. Então você consegue atender, tem dia que você trabalha até às 22 horas. Então, o que que você traz hoje com o seu conhecimento, com a sua bagagem para esclarecer para as mulheres? Como eu disse lá atrás, antes mesmo de querer dar curso ou avançar, a primeira coisa que eu fiz foi estudar. Eu me preparei. Conhecimento. Conhecimento te libertou. Exatamente. Eu também tinha medo de fazer o bronzeamento artificial, porque eu não tinha conhecimento. Eu não sabia dos cuidados, do que podia, o tipo de lâmpada que eu utilizava. Então, quando eu tive pessoas que falaram, não, Ellen, é essa direção que você vai tomar e é aqui que você precisa fazer. Que é o que, gente? É o que você acabou de falar. Conhecimento. Porque a Europa só se usa Bronzeamento artificial. Mas a única forma de vitamina D que eles têm é da onde, gente? Da máquina, das lâmpadas. E nós vemos aqui também em São Paulo várias pessoas que têm a máquina em casa. Sim. Em casa. Ela tem a máquina, ela comprou a máquina e tem a máquina para ela ir lá sentar e deitar a hora que ela se sentir confortável. Então é muito importante estudar, entender o comércio, entender as lâmpadas que você trabalha, os produtos. Por exemplo, hoje eu trabalho com dermocosmético, tá, gente? A linha da Decor Bronze é uma linha de dermocosmético, então é uma linha sensacional, que você vai estar livre de peróxido. Você sabe o que é peróxido, Vanessa? Eu imagino que deva ser umas manchinhas. Não, peróxido, gente, é a oxigenada. Ah, Então a gente trabalha com esses produtos específicos para o seu corpo. Então não trabalhamos com peróxido. Então automaticamente as minhas clientes entendem que o bronzeamento ele é gradativo, tem que ter responsabilidade. Se você aceitar as normas que eu imponho para você, tudo bem, você vai ser minha cliente, vai ser muito bem atendida e vai ter um resultado durável. Quer coisa imediata, bronze, não tem como. carbonização, Não tem nem como, pensar. nunca, jamais, no meu espaço não. A gente vai te entregar uma marquinha nenhuma se você fizer um bronzeamento a jato numa primeira sessão, que é o bronzeamento que vai ter uma durabilidade de 7 a 15 dias. Outro tipo de bronzeamento na máquina, nunca, jamais. Hoje eu entendo, quando eu trabalhava no sol, que o sol, gente, eu tinha muitas intercorrências. Por exemplo, eu fazia um bronzeamento hoje na cliente, estava um tempo meio nublado, porque eu não entendia nada da radiação.
Eu só achava que estava sol e que ia pegar, mas não é assim que funciona. A mulher, ela precisa. O que a gente faz o tempo todo? Nós inflamamos o nosso corpo o tempo todo. Alimentação, remédios, água que a gente não toma, secador de cabelo que nós estamos o tempo todo aquecendo o nosso corpo. Atividade física, ela faz esse aquecimento. Então, o que acontecia? As minhas clientes às vezes iam fazer o bronzeamento e quando ela saía do bronze, às vezes ela já ia para uma piscina, às vezes ela ia comer uma feijoada porque era um sábado. Então, quando era à noite, ela me mandava, Ellen, meu Deus, eu tô vermelha, eu tô sensível. E eu falava, meu Deus, mas eu cuidei tanto, você ficou só no período da manhã, foi tão pouquinho tempo. E eu não entendia o que aquilo estava acontecendo com o corpo dela. Hoje eu tenho plena consciência. Hoje eu consigo entender tudo isso e eu consigo passar essa informação para você, Vanessa, que você vai chegar e falar, olha, você precisa fazer assim, 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 porque senão vai acontecer isso, isso, entendeu? Então, eu não tinha essas informações. E como que eu ia ter um preparo para ensinar alguma coisa se eu não sabia? Por que a Ellen não sabia? Porque a Ellen não buscava conhecimento. A Ellen estava no mundinho dela. E talvez é isso que a maioria das pessoas fazem. A gente precisa buscar conhecimento. Você se conectou com pessoas que estavam atrás de uma jornada diferente. Então você entendeu. Eu falo isso direto, que as mulheres precisam se despertar. E conectar com pessoas. Ambiência. Exatamente. Sua mentalidade não mudou, Nossa, muito. Quando você muito, começou a se conectar com pessoas que estão preocupadas, o quanto ela vai crescer profissionalmente, intelectualmente, financeiramente, familiarmente. Quero contar uma coisa que é muito interessante, aconteceu na minha profissão. Em 2022, eu fui para o Rio de Janeiro foi a primeira vez que eu fiz um evento, que eu conheci um evento de perto. E quando eu cheguei lá, eram 300 bronzeadoras, 300 mulheres, 300 empreendedoras, mulheres que tinham sex appeal aflorado. Feromônio. Mulheres que estavam ali no celular, olhando o tempo todo na câmera como que estava o bronzeamento dela funcionando. E a Ellen trabalhava no sol. A Ellen era conhecida lá já, elas conheciam o meu trabalho. Mas a Ellen estava o quê? Ultrapassada. A Ellen não tinha saído da bolha, entende? Porque eu não tinha dado abertura para o novo. Eu tinha medo do novo. E realmente eu tinha mesmo, muito medo de mudar, de prejudicar, de fazer mal. Mas eu fui atrás de estudar e aprender. Eu não tinha ido. E aí, quando eu cheguei dentro do hotel, eu liguei para o Heraldo chorando. Falei para ele, você vai vender o meu carro hoje. Ele, como assim você tá? Eu falei, você vai vender o meu carro. Se você não vender, eu vou fazer besteira. Eu vou pegar um empréstimo e vou comprar uma máquina. Ele, não é assim, tem que ser planejado. A gente vai construir lá na frente. Vamos esperar mais um ano. Eu falei, ou você faz o que eu estou falando, ou eu vou fazer. E aí foi onde eu descobri que tem um negócio. Eu preciso mudar, porque as pessoas me falavam, nossa, mas você tem quantas máquinas? Você tem quantas funcionárias? Como que é lá? E eu não tinha nada disso, eu trabalhei a vida toda sozinha, eu carregava tudo nas minhas costas. Eu atendia 25 mulheres ao mesmo tempo, fazendo tudo sozinha. E ninguém cresce sozinha. Gente, é importante falar sobre isso. Ninguém cresce sozinha, tá? Se você tá levando tudo aí nas suas costas sozinha, para, mulher, você não vai chegar em lugar nenhum. Você só vai se desgastar e ficar doente. E foi aí que a minha chave virou e veio o bronzeamento artificial para minha vida, improvisado mais uma vez. Nós improvisamos lá no fundo da minha casa, onde era o bronzeamento mesmo, que era o bronzeamento no sol. E aí foi tudo acontecendo e eu fiquei 1 ano lá no fundo, até lá em cima ficar pronto do jeitinho que eu tinha sonhado e idealizado. Então a gente não pode ter medo de arriscar. A gente não pode ter medo de arriscar. A chave é conexão com novas pessoas. Exatamente. Estar disposto a romper os seus próprios medos e ir atrás, buscar. Para quem que eu vou perguntar? Com quem que eu tô falando? Porque, a sua dificuldade talvez era o quê? Estar falando com o pedreiro que precisava perguntar para o padeiro. Então, quando ela se conectou com 300 personal bronze, eu acho que esse é o nome, isso, né? Que estavam muito menos tempo que eu, trabalhavam 1 ano, 2 anos, muito mais bem financeiramente que eu. Se conectou com pessoas no nicho dela. Sim. E ela conseguiu ver. O conhecimento é libertador. Então eu te falo, cuida da ambiência que você tá, olha com quem você está conversando,
Porque se você estiver conversando com o pedreiro e a informação que você precisava era do padeiro, eu te lamento que você vai ter que construir uma parede, porque o pão você não vai fazer nunca. Então se conectar com mulheres que estão com a mesma frequência, com a mesma intensidade, porque é sobre isso, Ellen, romper os medos. Né? Eu, dentro É. do meu empreendedorismo, dentro do meu negócio, eu preciso arriscar todos os dias. Quando eu abri a loja aqui, eu trouxe um modelo de negócio diferente. E não é fácil implementar numa cidade como a nossa um negócio diferente. Ele não tem uma aceitação tão rápida, Não. porque eu tenho certeza que, como a Ellen falou, lá fora as coisas acontecem um pouco mais rápido e a gente anseia em trazer isso para cá. E aí a gente dá uma frustradinha no começo, mas a gente é E o persistente. investimento é alto. É importante que as pessoas entendam que para a gente fazer isso, nós temos que investir muito, não é pouco. As minhas lâmpadas são todas europeias, entende? Então esse investimento é muito alto, não é uma coisa tão simples como as pessoas acham. Não é uma lâmpada qualquer, né? Não é uma lâmpada qualquer. E não é só sobre a lâmpada, tem todo um equipamento por trás, tem toda uma ficha técnica por trás, tem produtos. Graças a Deus agora tem colaboradora também comigo e eu quero falar sobre isso, dando Otimiza, continuidade. né? Otimiza Exatamente, seu tempo. dando continuidade sobre o que eu falei das 300 bronzeadoras. E naquele dia eu me ajoelhei e falei, eu não quero mais isso para mim, eu não quero mais chorar num domingo que eu tenho 25 clientes para atender e não ter aquele dinheiro porque eu simplesmente não tenho sol. Eu não posso mudar a natureza. E nós moramos numa cidade que chove muito. E eu fiz um propósito naquele dia com Deus e comigo mesma que eu ia mudar e que um ano depois eu ia voltar naquele lugar diferente. E eu preciso falar isso e que com os olhos até assim fico emocionada em falar porque realmente foi desse formato que eu voltei para fazer uma mentoria. E eu estou muito feliz porque o que eu ganhei lá, a minha funcionária conseguiu fazer aqui. E isso para mim, como empreendedora, é muito libertador para quem trabalhou 14 anos sozinho. Não tem preço você ter uma satisfação pessoal. Não é sobre dinheiro, é sobre você conseguir fazer isso. Falar assim, não, eu consegui atingir essa meta que eu coloquei para mim. Você começou a atingir a liberdade geográfica. Estar onde quer, trabalhando com o que quer e o seu negócio funcionando. Exatamente. Essa que era algo impossível para mim, nos meus olhos. Essa é a meta de todo empresário. Não é fácil chegar. Né? E parabéns. Obrigada. Fala pro pessoal as suas redes sociais, né? Fala aí a sua rede social, o TikTok, o Instagram, né? Para quem quiser te acompanhar, fala aí um pouquinho. Então, gente, além de tudo, além do bronzeamento, eu também falo um pouquinho da minha vida pessoal, né? A Ellen, @Ellen Bronze. Eu utilizo muito, gosto de falar sobre o meu cotidiano, gosto de falar sobre os meus treinos, da importância que tem a atividade física na nossa vida, o quanto isso muda o nosso cotidiano, o quanto isso muda a sua rotina, o seu pensamento. Não é sobre disputa com ninguém, a disputa é com você mesma. E isso é muito importante falar. Você se sentir bem com você mesma, eu acho que isso é fundamental. E eu gosto de falar sobre isso. Por que a Ellen gosta de falar sobre isso? Porque, como eu disse, eu já estive do outro lado. E eu sei como é difícil você entender as outras pessoas. Como é difícil você ouvir, às vezes, uma crítica. Quanto aquilo dói, você ouvir uma crítica. Quanto isso te massacra. Então, eu gosto, sim, de falar, de mostrar que você pode, você é capaz. Você determina, você consegue. Pensamento positivo é algo fundamental, só que você precisa saber aonde você quer chegar. Você precisa saber e almejar aonde você quer. Como eu disse, a Ellen queria usar um biquíni. Eu me via, eu conseguia me visualizar, Vanessa. Eu consigo me visualizar em muitas coisas. Uma delas que eu posso falar é a visão do lago. Eu sempre dizia que eu tinha um desejo na minha vida de um dia morar frente à água, frente ao mar, frente a um rio que fosse. Que você tanto eu amo, eu sou apaixonada e Deus me proporcionou isso. Por quê? Porque eu realmente batalhei para isso, eu trabalhei nisso. Tem coisas que Deus traz que a gente não espera, mas tem coisas que você precisa trabalhar.
E você precisa mudar a sua mentalidade e falar, não, eu vou mudar isso e eu consigo mudar. Ellen, tem uma pergunta aqui que eu Que quero. ficou? Não, que essa daqui nem você sabia que eu ia Ah, te perguntar ela. A gente já está finalizando e uhum. maravilhoso todo o conhecimento que você passou. Você, você acredita que você já chegou na sua estabilidade financeira desejada? Acho que a gente nunca vai chegar na estabilidade que a gente fala. Se eu atingir hoje, amanhã minha meta vai dobrar. Então, eu acho muito importante isso, falar sobre isso. Sim. É claro que hoje, aonde eu estou, é algo que eu nunca imaginei lá atrás. A Ellen, que tinha um espaço improvisado, nunca imaginou chegar aonde eu estou. Acho que atingir uma meta de mensal de 300 clientes para mim é um sonho e isso é no mês de março, que foi o que aconteceu o mês passado. Então, isso para mim é muito, muito prazeroso falar e me enche de orgulho mesmo. Mas a gente sempre quer mais. E eu almejo muitas coisas e quando eu chego numa meta, essa meta é dobrada. Que bom. Porque eu tenho uma concepção comigo que estabilidade não existe. Então, por que eu te perguntei isso? Muitas pessoas estão assim, é porque eu preciso ter uma vida estável, eu quero. Não existe estabilidade. Não existe estabilidade financeira, não existe estabilidade em nada. O mais importante sobre quando você pensar em estabilidade é você viver, fazer como ela faz. Como você vê outras pessoas fazendo. Viva o seu agora, faça o seu agora, busque o seu agora, faça o melhor para você, porque a única certeza que se tem é que vai morrer. Essa estabilidade que tantos É, correm atrás, ela não existe. é, Né? Então, por que eu te perguntei isso? Justamente para entender um pouco o seu pensamento. Porque muitas pessoas falam, eu quero ter uma vida estável, eu quero ter uma estabilidade financeira. Não existe. Quanto mais se tem, mais se gasta. mais que aqui. Quanto mais você busca, mais você vai ter que se desprender. A vida é sobre isso. Vivo agora, faço agora e faço por você. Porque se você não estiver fazendo a sua jornada, tem outras pessoas trilhando a dela. Ou você faz a sua história, ou você fica sentado assistindo a história de alguém. Acho melhor você levantar do sofá e fazer a sua história. Exatamente. Pessoal, esse foi o nosso podcast, segundo podcast Jornada da Mulher com a Ellen Medeiros. Trouxe essa história de superação maravilhosa para vocês. Espero que tenham gostado, né, Ellen? É E verdade. ó, quem precisar aí de curso, tá? Aí eu tenho certeza que a Ellen tem um espaço e muito conhecimento para ensinar você, mulher, quem sabe a sua liberdade financeira de construir, Exatamente. né, uma jornada diferente. A Ellen tem muito conhecimento para passar para E vocês. a minha busca por esse conhecimento não para, minha busca é insana e eu vou até onde for necessário, se for para fora do Brasil. E não tenho preguiça, tá, gente? Se tem uma coisa que eu digo sempre, preguiça de trabalhar a gente não tem. E os seus sonhos merecem a sua disciplina. E o tema é Juntas Somos Mais Fortes, né? Amém. É isso aí, Vanessa. Obrigada, Obrigada, tá? tá?